vai e traz. Até aí tá bom. Quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando nessa casa, naquela família. Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. A gente vê dentro dessa família algumas situações muito parecidas com aquilo que acontece dentro da nossa casa. E nós vamos aprender com essa família nos prejuízos que eles tiveram dentro de alguns posicionamentos que eles tomaram e que deixou de gerar essa santificação na casa e a santificação nos filhos automaticamente. Toda terça-feira que a gente tem falado sobre isso, a gente fica notando o seguinte: tudo tem que começar na gente. Não tem como eu querer do meu filho aquilo que eu não coloquei nele. Não tem como eu querer que meu filho tenha uma conduta que eu não ensinei para ele. Eu ouvi um negócio da Super Nani essa semana e eu achei muito interessante. A gente sabe disso, mas a gente tem que estar ouvindo, né? Quando ela falou assim que nenhum ser humano nasce pronto. Nenhum. Ele se torna aquilo que os pais o fazem. Então a nossa responsabilidade, ela vai muito além daquilo que a gente pensa. E quando a gente olha aqui e pensa, o que a gente pode aprender dentro desse texto? Como santificar a nossa casa? Como que nós vamos santificar a nossa casa? Primeiro, santificando o relacionamento conjugal. Olha a fraqueza dessa mulher. Essa mulher, ela teve para com o seu marido, primeiro, falta de respeito. Porque ela ficou atrás da porta ouvindo a conversa que ele estava tendo com Esaú, porque Esaú não era o preferido dela. Ela queria saber o que Isaac estava combinando com ele. Isso é falta de respeito. Falta de respeito com o marido. Então nós precisamos analisar essa questão do nosso relacionamento conjugal, para ver como que está o ambiente da nossa casa. Tudo é espiritual, tudo. E as nossas atitudes, elas abrem as portas, ou para o reino das trevas entrar e agir, ou para Deus entrar e agir ali, não é? Então ela teve falta de respeito, ela teve falta de submissão, ela não foi submissa a ele, porque ele deu uma palavra para Esaú, ele falou assim: olha, eu estou velho, eu vou morrer, você vai lá, caça, traz, faz uma comida para mim e traz aqui na minha cama. Ele estava praticamente cego, e eu vou liberar para você a bênção que lhe é de direito. Deus já tinha falado para Rebeca, quando ela estava grávida, que o mais novo iria governar o mais velho. Mas ela não confiou nisso, ela quis dar o jeitinho dela. Então ela não foi submissa ao marido, porque o marido tinha dado uma ordem para o filho. Ela chamou o outro e falou: olha, eu ouvi essa conversa, então você vai fazer desse jeito que eu estou te falando, e nós vamos enganar seu pai. Falta de submissão, falta de reverência. Eu não sei se vocês lembram, quando Hebreus fala que Sara, ela respeitava tanto Abraão, que ela chamava ele de Senhor. Ainda teve alguém que achou graça que o pastor falou na escola dominical que eu tinha que chamá-lo de Senhor, né? E aí nós dois combinamos, e perto da pessoa ele falou um negócio, eu falei: sim, senhor. A pessoa regalou o olho assim e nós disparamos a rir, não é? Mas falta de reverência com o marido. Quantas vezes nós, pela nossa natureza impetuosa, pela nossa falta de paciência para esperar, pelo nosso desejo que o nosso marido pense como nós e na mesma velocidade, nós não respeitamos, não praticamos a submissão e não praticamos a reverência com eles, porque eles são cabeça. E queremos a casa santificada. Como? Santificação passa lá longe. Então, para santificar a nossa casa, nós precisamos santificar o nosso relacionamento conjugal. Como que tem esse nível na nossa casa? Como que é o nosso respeito com o nosso marido?
Quando o nosso marido erra, o que a gente fala para ele? A gente não tem que falar nada, né? Mas às vezes fala. Quando o nosso marido toma uma atitude que a gente pensa, não, vai levar um maior prejuizão. Qual é a nossa atitude? Quantas mulheres estão lá fuçando no celular do marido, sem autorização, né? Tem mulher que desconfia tanto do marido que fica lá no celular dele. Não tem como santificar a casa, se não santificar o relacionamento conjugal. Segundo ponto, precisamos santificar o relacionamento dos filhos. É uma coisa interessante que o texto fala que Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó. Primeiro erro que eles já cometeram. É certo que existem filhos que vão ser mais próximos de nós pela natureza dele, outros são mais próximos do pai, pela natureza dele e a do pai. Agora, favoritismo não pode acontecer. Por quê? Porque, primeiro, o favoritismo ele gera rivalidade. Ele gera rivalidade. Um irmão vai começar a brigar com o outro irmão, vira inimigo. Culpa de quem? Dos pais com favoritismo. Quantas vezes, queridas, a gente fica querendo que um filho seja igual ao outro, e às vezes ainda temos disparate de falar. Olha seu irmão, segue o exemplo dele. Uma coisa eu falar assim, até agora você não fez nada que preste, só o outro. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que santificar esse relacionamento. Eu achei tão bom esses dias, tudo que o Igor viajando, o Vitor ligava todo dia para saber se o pai tinha ligado para dar notícia. Mãe, como é que está meu irmão? Está animado para a prova? Hoje o Igor foi acordando, tem que ligar para meu irmão para ver como é que ele está e contar como é que foi a viagem. Agora nós precisamos trabalhar isso. Lembra que uma das características do ministério de mãe é criar vínculo? Não é separar filho, é juntar filho. Então temos que santificar o relacionamento. Outra coisa, o favoritismo gera contenda. Sabe o que aconteceu lá? Quando Esaú chegou para o pai, falou para ele assim, está aqui a comida. Ele falou, não, mas eu já liberei a bênção. Ele falou, olha, então, meu pai já está velho, não vai demorar a morrer. Quando ele morrer, eu mato meu irmão. Eu mato meu irmão. Olha a contenda. Esaú, revoltado, saiu nas redondezas e foi casando com aquelas mulheres que não era para casar, por causa do favoritismo dos pais. Lembra de José? Jacó repetiu a mesma história. Amava mais José do que os outros filhos que ele tinha. Os irmãos venderam José. Queria matar. Não teve coragem, jogou dentro da cisterna para ele morrer lá de fome e de sede, por causa do favoritismo do pai. Nós temos que ter cuidado com isso, principalmente quem tem 3 filhos. Cuidado com o do meio. Cuidado. O do meio não é cobrado porque é o mais velho, e não é adulado porque não é o caçula. O do meio veste sobra do mais velho, mas o mais novo não veste a sobra dele, porque a sobra já não dá mais para vestir. Ele fica aquele negócio lá, assim, sabe aquele trem bambo? Não vai para um lado nem para o outro, perde a identidade, porque a gente cobra do mais velho, adula o mais novo e o do meio. Ele fica lá, sem saber quem ele é, para onde ele vai, nem se ele é alguma coisa, porque nós não damos o devido valor. Eu comecei a atender ontem uma moça de 20 e alguns anos, 22, 25, ela falou assim que a mãe dela engravidou, ela já estava com 15 anos, engravidou do irmão. E ela tem uma irmã mais velha. Eu achei muito interessante que ela falou para a mãe dela assim, filho tem que ser número par, não pode ser ímpar.
Por quê? Porque depois que o irmão nasceu, ela ficou perdida. Porque aí adulava demais, porque era homem, as outras duas são mulheres. A mais velha estava lá toda resolvida e tal, e ela, resultado, está com depressão. Tá vendo? Ela falou para mim, eu falei com a minha mãe, filho tem que ser assim, número par. 4, 2 para o pai e 2 para a mãe. 2, 1 para o pai e 1 para a mãe. Ou 6, 3 para o pai e 3 para a mãe. Esse trem de número ímpar para filho não presta. Olha que conclusão que ela chegou, ela está culpando o número. Mas por quê? Porque tem descuido, tem favoritismo. Favoritismo gera contenda, porque ela olha para o irmão e deseja que ele nunca tivesse nascido. E olha para a irmã e odeia a irmã, porque a irmã parece muito com o pai. Olha a situação. Isso por causa de um contexto de família. Vendo? Depois a gente vai ver lá na frente as consequências nos netos, nos bisnetos de Isaac. Aqueles netos lá de Jacó. Abusar das mulheres, né? Fingir que ia casar, depois não casou. Abusar da neta dele lá também, da bisneta dele. Onde que começa? Né? Então temos que ter cuidado com isso. Também o favoritismo, ele leva a pessoa a enganar o outro, passar a perna no outro. Eu atendi uma mulher aqui com a história de novela. Ela separou do marido, eles dividiram os bens com 2 filhos. Ela diz que não sabe o que aconteceu, que o mais velho conseguiu pegar a herança do outro, a ele. Rivalidade. Engano. E a questão de Rebeca foi tão séria, que ela ainda fala assim, não, se tiver alguma maldição que caia sobre mim. Pensa a ideia dela. Não criou vínculo. Não criou vínculo. Então, para santificar a nossa casa, precisamos santificar o nosso relacionamento conjugal, precisamos santificar o relacionamento dos filhos e precisamos santificar o relacionamento filho-pai, pai e filho. Rebeca não trabalhou isso, Jacó enganou o próprio pai. Isso aqui é sério e ainda com o apoio da mãe. Só podia colher coisas ruins lá na frente. Enganou o pai. Quantas vezes nosso filho faz coisa errada, a gente esconde do pai. A gente não conta, não compartilha e vai deixando. Marinho tem uma cunhada que a menininha começou com a mania de pegar coisa dos outros. E ela não contava para o irmão dele, porque o irmão dele era meio brutão. Ela tinha medo do irmão bater na menina. Moral da história. A menina chegou nos 18 anos com um sério problema de roubo. Enganando os próprios pais. Outra coisa. Esaú se revoltou contra o pai. Ele fala com o pai, acaso só tem só uma bênção? Não tem nada aí para liberar para mim? Ficou revoltado com o pai. Porque esse relacionamento entre pai e filho não foi trabalhado. Um preferiu um, o outro preferiu o outro. Então fica você com Esaú, eu fico aqui com Jacó. E como a mulher é mais astuta, né? Ela tratou logo de trabalhar ao lado dela. E outro detalhe, Jacó teve que ir embora, para não ser morto pelo próprio irmão. Essa mãe nunca mais viu o seu filho favorito. Nunca mais. Ela morreu antes dele voltar para se encontrar com Esaú e fazer as pazes com ele. Nunca mais. Outro detalhe. As nossas atitudes contrárias à santificação
pode nos levar a perdermos aquilo que é mais precioso para nós. Relacionamento. Relacionamento com os filhos. Relacionamento do pai com o filho, não é? Quarto e último lugar, para santificar a casa, nós precisamos santificar o ambiente mesmo. Então eu santifico o meu relacionamento conjugal, eu santifico o relacionamento dos irmãos, eu santifico o relacionamento de pai com filho, de filho com pai, mas eu preciso também santificar o ambiente. Não adianta, queridos, nós estarmos assim tão envolvidos com tudo isso, se a nossa palavra dentro de casa não for uma palavra temperada com sal. Não adianta. Nós precisamos ter palavras temperadas com sal para santificar o ambiente da nossa casa. Tem casa que a gente chega e não tem vontade de entrar. Já passou por isso? Você chega, parece que está um peso, parece que é tudo pintado de branco, mas não está branco. Certamente ali são liberadas palavras que carregam o ambiente. Eu lembro quando a gente era pequena, a gente ouvia que não podia xingar, que se a gente xingasse o diabo vinha, né? Depois a gente achou que isso era mentira, mas não é mentira. Não é mentira. Então as minhas palavras, ou elas vão gerar um ambiente de paz, de alegria e de tranquilidade, ou elas vão gerar um ambiente carregado de tristeza e com legalidade para os demônios agirem ali. Precisamos santificar o ambiente com adoração. Com adoração. Quantas vezes a gente passa um dia, 2 dias, 3 dias, sem adorar a Deus dentro da nossa casa, sem cantar um cântico de adoração a Ele, ou sem ligar um CD de adoração para envolver o ambiente? Quantas vezes a gente faz isso? Passa semana, e a gente nem lembra disso. De santificar a casa, o ambiente, com a adoração. Santificar o ambiente com o que temos nele. Quantas vezes nós temos em casa algumas peças que dão legalidade para os demônios, não é? Falei sobre isso, acho que terça-feira passada, sobre a questão de bebida alcoólica, né? Questão de imagens. É lógico que quem o marido não é crente, vai orar para Deus convencer ele. Você não vai pegar aquilo lá que não é seu, porque aí é insubmissão, aí é falta de reverência com o marido. Mas vai orar para Deus convencê-lo a tirar aquilo dali. Quantas vezes enchemos a nossa casa de coisas que a gente nem sabe o que significa. Né? Quem tem criança, cuidado com o que você compra, com o que temos nela. O que tem dentro da nossa casa? O que nós temos lá? O que nós temos dentro da nossa casa de objeto, de coisa que eu pego, gera santificação ou compromete a santificação? Quando as coisas na minha casa valem mais do que as pessoas, eu comprometo a santificação. Quando as coisas na nossa casa valem mais do que as pessoas, eu comprometo a santificação. Como Deus está me testando esses dias que a minha sogra está viajando. Minha sogra está viajando até hoje. E o meu cunhado fica lá. E o meu cunhado, ele não dá muita ligança não, sabe? E os meninos vão lá e, ô Tinego, passando de novo cruzeiro, vem cá, Tinego. E ele vai com as botininhas dele. Pisa lá no meu tapete que eu lavei outro dia. E eu olho e penso assim, ó Deus, obrigado. Depois o senhor manda o recurso para eu lavar o tapete de novo, porque sujo ele não pode ficar, mas olha aí que beleza que ele está aí, assistindo o jogo. Mas se não vigiar, a gente dá vontade de falar assim, Tinego, tira a botina. Suja meu tapete, não. Só que se a gente fizer isso, ele não volta lá.
Tá vendo a situação? Quando as coisas começam a valer mais do que as pessoas. Eu tenho falado muito disso, eu quero seja tanto até cansado de ouvir isso. Mas as pessoas valem mais. É a cara. É a cara. Aí, ó. Claro que o silêncio fala mais, né? Mas é interessante uma coisa. Se a gente tiver a sabedoria da edificadora, a gente passa esses valores para eles, sem mostrar o valor do chão, por exemplo. Porque na realidade o Sr. Valdir não faz isso todo dia. Tá vendo? Pois é. Aí o que acontece? O fato da gente falar todo dia não resolve. Não resolve. Aí a gente desgasta, fica nervosa, se sente a última do mundo, a escrava Isaura e mais a senzala inteira, e não resolve o problema. Agora, uma das coisas que eu acho interessante, quem aqui é vó sabe disso. O Bernardo, ele andava lá dentro de casa empurrando um triciclo e soltando terra para a casa toda. A vovó não tem coragem de brigar com ele. Porque a vovó acha que tem que ter liberdade. Tá, mas e o marido da vovó que é o dono da casa então? Tá vendo? A questão é que às vezes a gente inverte isso aí. A gente inverte isso aí. Tem muito filho que prefere a casa do outro porque não tem liberdade de brincar na própria casa. Tudo não pode. Então ele prefere ir para a casa da tia, da vizinha, da irmã da igreja. Por quê? Porque lá ele sabe que ele tem uma certa liberdade. E aí nós estamos tirando os nossos filhos. O ambiente que é santificado é um ambiente que atrai pessoas para lá. O ambiente que é santificado, ele atrai as pessoas para ele. Um dos termômetros que eu tenho, que eu uso lá em casa para medir, é as pessoas falarem assim: amém, não estou nem querendo ir embora, tanto que está bom aqui. Mas quando eu chego aqui eu sinto uma paz. Isso é sinal, isso é termômetro que a gente pode estar usando. As pessoas sumiram da minha casa. Uai, peraí, minha casa vivia cheia, agora já tem um tempão que não vem ninguém. Eu tenho que fazer uma análise do ambiente. O que está acontecendo? O que está causando repulsa nas pessoas? Por que meus filhos chegam e não gostam de ficar na minha casa? Por que meu filho vem e prefere a casa da sogra? O Vitor prefere dormir na Edmilson. Por quê? Porque lá eles conseguem dormir até 11 da manhã. Lá em casa não tem jeito, que o movimento começa cedo. Não, mãe, vou dormir lá, que eu vou dormir até mais tarde. Vai, tranquilo. Não é? Porque lá em casa não tem jeito. Minha mãe levanta cedo e começa a bater panela. E chega gente toda hora. Tem jeito. Mas isso é um termômetro. Lá no verso 22, Jacó fala assim: Jacó chegou-se a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Aí lá no verso 26, então lhe disse Isaque seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, porque ele tinha vestido a roupa de Esaú, a roupa suja, e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e de moço. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar.
Agora vamos lá no 36. Aí Esaú prepara comida e chega. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Na realidade, Jacó, ele aproveitou da situação e comprou o direito de primogenitura de Esaú. Como não havia um relacionamento bom dentro de casa, Esaú não sabia do valor que tinha essa bênção estipulada por Deus para o filho primogênito. Ele chega a falar assim: do que me adianta a bênção da primogenitura se eu estou morrendo de fome? Ora, morrendo de fome. E ele vendeu para o irmão. Jacó era muito esperto, aproveitou que o irmão chegou com fome, ele estava com a comida pronta, ele falou: me dá a comida? Ele falou: dou não, vendo. Quanto custa? O seu direito de primogenitura. Onde não há santificação, não tem herdeiro consciente. Não tem. Ele pode herdar o que for, que ele vai jogar fora. Ou então ele fala: eu não quero nada, ele abre mão da herança. Agora, quando nós santificamos a nossa casa, o ambiente da nossa casa, os nossos filhos dão valor àquilo que realmente tem valor. A herança, ela não é só financeira. Existe uma herança moral, existe uma herança espiritual, existe uma herança emocional. E nós precisamos levar os nossos filhos a ter essa consciência de herdeiro. Porque não é a herança que faz o herdeiro, é o herdeiro que faz a herança. Ele deu outra bênção para Esaú, mas coitado, olha o que sobrou para Esaú, né? Aí no verso 38, 37 ele fala assim, no 36: pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. O que dá a entender aqui? Se Isaac não tivesse, se Jacó não tivesse enganado o pai e pegar dessa bênção que ele deu aqui, ele tinha o direito de primogenitura porque ele comprou do irmão, mas o irmão tinha o direito da bênção do pai em primeira mão. Isso não ia mudar o projeto de Deus, porque Deus já tinha falado que Jacó é que iria sobressair, não Esaú. Mas Rebeca quis ajudar Deus e criou um transtorno na família dela. Aí, então respondeu Isaac a Esaú: eis que eu constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Ou seja, o que eu tinha de primeira mão eu já liberei, não posso voltar atrás na minha palavra. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, ele chorou, ao tanto que ele desejava essa bênção, mas não valorizou ela lá atrás. Não valorizou o direito que ele tinha. Então lhe respondeu Isaac seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E olha a bênção que sobrou para ele. Longe dos lugares férteis. Você vai habitar numa terra que não produz, nem cai orvalho lá de noite. Viverás da tua espada. Você vai ser um guerreiro e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua serviço. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Foi o mais velho. E Jacó nasceu segurando no calcanhar dele. Se ele não fica esperto, Jacó puxava ele para trás. Olha, tem um caso na Bíblia muito interessante, a mulher grávida de gêmeos,
E a parteira foi fazer o parto, um colocou a mãozinha para fora e ficou. Aí ela correu, amarrou uma fitinha na mão dele, e ele encolheu a mão para dentro e nasceu depois do outro. Aí a gente vê a pergunta, qual o irmão que era mais velho que o gêmeo dele por uma mão? Interessante, histórias que está na Bíblia. Ele tufa a mãozinha, a parteira amarrou uma fitinha, ele recolheu a mão e o irmão veio e nasceu antes dele. Ele era mais velho que o que nasceu primeiro por uma mão, porque a mão nasceu e voltou. Isso é muito interessante. Aí a gente vai, se a gente for estudando, a gente vai vendo as histórias se repetirem, como é aquele caso lá de Tamar, que ela casou, o marido morreu, aí ela não teve filho. Aí o sogro tinha que dar um outro filho para ter filho com ela. Ela casou com o cunhado e o cunhado morreu antes de ter filho. E ele teria que dar o outro para ela. Só que ele ficou com medo do outro filho morrer. E ele falou, deixa ele crescer, deixa ele ficar mais velho. E não deu. Aí ela ficou sabendo que o sogro dela estava andando por aqueles lados. Ela se vestiu de prostituta e foi para a beira da estrada. E o sogro dela passou por lá e ficou com ela. Aí ele não tinha com que pagar ela. Ela falou, então deixa comigo. Eram 3 coisas. Uma coisa era o cajado, outra coisa parece que era um anel, e tinha uma outra coisa também. Uma capa parece. E ele ficou de mandar um cabrito para poder pagar a noite lá com a mulher. E ela sumiu. Chega aos ouvidos dele. A viúva dos seus filhos está grávida. Ele falou, então vamos apedrejá-la. Aí ela pegou e falou assim, eu estou grávida de quem é dono disso aqui. Ele falou, eu sou pior do que ela. Está vendo? Isso tudo gente dessa geração. Parente desse povo aqui. Por isso que quando fala de filhos, eu fico até com os cabelos em pé. Porque nós temos que ter cuidado demais com aquilo que a gente fala. Porque a nossa palavra é uma semente poderosa. Para o mal e para o bem. E a nossa palavra ela é uma semente tão poderosa que a gente pode lançar ela numa terra que a gente não dá muito valor, que a semente é a mesma. Ele teve a síndrome do solteirismo. Ele fez a mesma coisa que Abraão fez. Sara, você não fala que você é minha mulher não, porque senão eles vão me matar para ficar com você. Quando ele foi com Rebeca, ele também falou, você não vai falar que é minha mulher, você fala que é minha irmã. Quando o rei já estava pensando em pegá-la para a esposa, ele viu uma cena deles dois na janela, que não era de irmão. Aí ele manda chamar Isaac, fala, o que é isso? Você está querendo que a maldição venha sobre mim? Ela é sua mulher. Toma esses presentes aqui e vai embora. Está vendo? A gente vê o que aconteceu com Abraão, acontecer com Isaac, o que aconteceu com Rebeca, acontecer com Jacó, porque ele foi enganado por Labão. Ela levou Isaac a enganar o pai e o sogro enganou Isaac. No casamento, prometeu uma filha, deu outra, mudou o salário dele 10 vezes. Olha o mapeamento. Depois tem gente que acha que não precisa fazer mapeamento. Olha o mapeamento aí. E depois a gente vai vendo isso acontecer para frente. Porque se você for ver, os filhos de Jacó, eles foram pegados roubando gado. Então a gente vai percebendo isso. Eu creio que Isaac poderia sim. Aí a gente vê o caso de Samuel, quando ele foi para Davi. Samuel não precisava ter falado aquilo para Davi. Eu não creio que Deus tenha Samuel mandado falar, tenha mandado Samuel falar aquilo. Ele chega lá e conta a história e Davi fala, vamos matar esse homem. Fala, não, esse homem é você. Você matou um homem para ficar com a esposa dele. Foi Natan. Aí o que acontece? Natan vai e aumenta a palavra. O que você fez com ele, farão com você à luz do dia. Olha o profeta aí. Profeta que traz coisa ruim.
Eu lembro de uma irmã que conta, de um irmão daqui, que falou para ela assim: se você fizer isso, você vai sofrer um acidente. Ela sofreu um acidente. A palavra profética. Natan podia ter, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus convencia ele, ele arrependia, chorava e confessava. E fizeram com Davi, à luz do dia, o que ele fez com Uzias. O próprio filho deitou com as concubinas do pai. Então nós temos que ter cuidado demais com o que a gente fala. Muito cuidado. Às vezes a gente tem tanta palavra doce para os de fora, e para os de dentro é giló, gariroba, jurubeba e mais um punhado de coisas. Nós temos que estar atentos a isso, santificar o ambiente com a palavra. Às vezes a gente fica tão preocupado em comprar coisa cheirosa para passar no chão, bom ar para pôr no banheiro, né? Mas e a nossa palavra? Como que ela faz com o ambiente da nossa casa? Nós precisamos santificar a nossa casa para gerar santificação lá dentro. Nós precisamos santificar os relacionamentos. Nada de jogar uma pessoa contra a outra. Nada. Às vezes a gente coloca um filho em disposição com o outro, ó, que a gente morre, eles ficam só, porque não tem relacionamento. E aí? Como que eles vão ficar? Seu filho veio reclamar do irmão para você, cuidado com o que você fala. Não, ele é assim mesmo, você sabe que ele é assim. O que eu falei para ele? Que o comportamento do irmão é péssimo e que ele nunca vai mudar. Aí o que o outro faz? Isola. Bom, já que ele nunca muda, eu não aceito ele desse jeito. Viva ele para lá e eu para cá. Então nós temos que pensar muito nisso, na nossa palavra, nos conselhos que nós damos para os nossos filhos. Nos conselhos que nós damos.